Segundo episódio da nossa série A Escolha, onde a gente tá falando sobre fazer a escolha certa não só na vida sentimental, mas em qualquer área da nossa vida, mas eu estou focando na vida sentimental. E hoje eu decidi falar sobre esse tema, sobre expectativas e frustrações, porque é algo que acontece muito. Vai me dizer que isso nunca aconteceu com você ou nunca acontece. E eu tô aqui pra falar com propriedade, porque eu já me frustrei muito. Eu sou o tipo de pessoa que crio muita expectativa nas coisas. Eu sonho demais, sonho grande, sonho alto, e aí às vezes eu acabo me frustrando porque as coisas não acontecem ou porque as pessoas não correspondem às minhas expectativas, elas não seguem o roteiro que eu criei aqui na minha mente. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou te dar algumas dicas sobre como você lidar com as expectativas. Você pode sim sonhar, você pode ter expectativas, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso e você vai entender melhor, para que você possa proteger o seu coração e não se frustrar. Desde que eu me casei com o Bruno, ou melhor, desde a época do namoro, eu sempre criei expectativas, porque eu tinha expectativa primeiro com relação ao meu futuro esposo, né? E obviamente o Bruno não cumpriu com todas elas, porque eu idealizei uma pessoa do jeito que eu queria, praticamente perfeita, se não for perfeita. E ele não é perfeito, assim como eu também não sou. E no casamento eu me deparei com algumas coisas que eu não esperava. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente cria essas expectativas, depois vê que não é daquele jeito que a gente imaginou e a gente se frustra e desanima e às vezes até desiste. E é por isso que tem acontecido muitos divórcios hoje em dia também. Mas eu quero dar um exemplo simples, bobo. Dia dos namorados. Nosso primeiro dia dos namorados, a gente já estava noiva, a gente tinha decidido, a gente estava com alguns meses só de namoro e a gente já tinha decidido até a data do casamento, que seria no final do ano de 2018, em dezembro, né? Dia 14. Aí no dia dos namorados a gente quis oficializar. Ele não me pediu em casamento, a gente conversou e a gente decidiu marcar a data do casamento e se casar logo. Me desculpem estar falando assim, mas é porque eu estou com renite atacada ou talvez um resfriado, não sei, então eu tô com o nariz um pouco ruim, mas relevem. Quem não tá, né? Quem não tá depois dessa pandemia? E aí, pra quem não conhece a nossa história ou não lembra, o Bruno ele morava em Diadema e eu morava em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Dava 1h30 de Diadema até Campo Limpo, acho que era isso, mais ou menos. E aí o Dia dos Namorados naquele ano caiu numa sexta-feira, eu acho, se eu não me engano. Não lembro, mas foi durante a semana. E o Bruno teve que sair do trabalho. Ele saiu, acho que por volta das 6 ou 5, não lembro mais também, porque ele já mudou de emprego. E aí ele foi direto pra minha casa. E esse horário tem muito trânsito. Então ele chegou lá, era tipo assim, quase 9 horas da noite. Tô falando assim mais ou menos porque eu não me lembro com tantos detalhes, mas era mais ou menos isso. Assim, cidade pequena, interior, né? Não tinha muito o que fazer, ainda mais à noite. Não tinha, cidade pequena. Então tinha o Subway, pelo menos, né? Tinha o Subway lá perto de casa e a gente decidiu ir no Subway. Já começou aí, porque não tinha nem guardanapo pra gente comer lanche. Eles deram lanche lá e não tinha nem guardanapo. Eu fiquei indignada. Como que você vai num restaurante, num lugar assim, comer um lanche, num lugar assim de alimento e não tem nem um guardanapo pra você se limpar a sua boca? Mas beleza, já começou os perrengues aí. Aí tá, comemos o nosso lanche e fomos procurar alguma coisa doce, sabe, pra comer, porque eu sou formiga e ele sabia disso. Aí tinha lá um negócio de açaí aberto e nesse açaí tinha fundi também. Então pronto, né? A gente não gosta de açaí, mas a gente gosta de fundi. Então a gente parou lá, tinha umas mesinhas, a gente parou lá pra comer fundi. E quando a gente tava lá comendo nosso fundi, legal, ele veio com uma caixinha de anel e me deu um anel fictício, uma aliança fictícia, né? Aí ele, tipo, fez um pedido de casamento, assim, meio, né, tipo, improvisado, brincando, né, porque a gente já tinha conversado sobre isso, não foi surpresa. E a aliança ele comprou somente para aquele momento simbólico. Quando ele foi comprar não tinha muitas opções, ele teve que comprar uma, ele não sabia o tamanho, né, do meu dedo. E ele comprou uma aliança que ficou super larga, não dava nem pra eu usar. Nunca usei aquela aliança, ela ficou só guardada de lembrança. E foi esse o nosso primeiro dia dos namorados juntos e o meu pedido de casamento foi mais ou menos assim, numa barraquinha de açaí. E quando eu era solteira, antes de conhecer o Bruno, eu tinha muita expectativa assim com esses momentos. Porque o meu pedido de casamento vai ter banda. Eu falava com a minha amiga que não é mais amiga, que a gente não se fala mais, não vem o caso.
Mas eu falava com ela, Então coloca a câmera, filma e coloca uma música de trilha sonora e isso, e vai ter luzes e fogos e nananana. a gente achava que ia ser, sabe, uma coisa linda. E foi totalmente diferente do que eu imaginei, do que eu esperei. O problema às vezes nem é a gente ter expectativa, e sim como a gente lida com essas expectativas. Porque tem certos temperamentos do ser humano, pessoas, né, temperamentos diferentes, que é mais natural ter expectativas. Eu, por exemplo, sou do temperamento melancólico. Então eu sou uma pessoa muito assim sonhadora, muito intensa, muito profunda. Eu crio muita expectativa. É normal. Ainda mais sendo escritora do meio das artes aí. Então, assim, eu crio aquela novela na minha cabeça, aquela novela mexicana, aquele filme bem clichê. Eu sou assim, sou dessas. E aí não acontece, as coisas acontecem totalmente diferente. Outro exemplo real aqui do nosso casamento é que toda vez que o Bruno tenta me fazer uma surpresa, nunca dá certo, sempre dá alguma coisa errada. Por exemplo, no nosso primeiro dia dos namorados casados, ele ia me dar um pijama de gatinho, porque eu gosto muito de gato e tal. Ele queria me dar eu tava precisando de pijama, ele queria me dar um pijama de gatinho. Ele foi lá, comprou o pijama, mas chegou perto da data, cadê o pijama? Não entregaram. Aí depois ligaram pra ele falando que não tava mais disponível, não sei o que. Enfim, ele teve que me falar pra perguntar, e aí, você vai querer uma outra coisa? O que você vai querer fazer? Porque deu ruim. E toda vez acontece alguma coisa assim, gente, é incrível, incrível como dá as coisas erradas. Já é difícil uma pessoa conseguir fazer surpresa pra mim, porque eu sou muito observadora e detalhista e desconfiada. Então é difícil uma pessoa conseguir me surpreender, me fazer uma surpresa. E aí as coisas ainda dão errado, aí complicado, né? Aí, nesses casos, tudo bem, eu criei expectativas, mas e aí, pra eu não me frustrar? Porque assim, eu já fiquei frustrada porque deu ruim. Foi totalmente oposto do roteiro que eu criei, então eu já tô frustrada, mas ainda tem chance de você reverter isso e você seguir sua vida em paz, vida que segue e tal, sem você ficar com aquelas frustrações, aquelas emoções negativas te dominar e você desanimar e querer desistir e perder a esperança na vida, nas coisas, nas pessoas. E é isso que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje. E nesse momento eu tenho certeza que já veio alguma coisa aí na sua cabeça, alguma expectativa, algum momento que você criou uma expectativa e aconteceu totalmente diferente. Se você quiser contar aqui nos comentários, conta pra gente rir, pra gente se aconselhar, pra todo mundo ver que vocês não estão sozinhos. A gente tá junto, passando os perrengues. Misericórdia, 9 minutos e eu só tô na introdução do vídeo. Então hoje eu vou dar algumas dicas aqui para vocês lidar com as expectativas e evitar as frustrações. Dica número 1, você precisa tirar os óculos cor-de-rosa. O que é isso, Mariana? Que óculos cor-de-rosa? Sabe aqueles filmes, aqueles desenhos que a pessoa coloca lá o óculos cor-de-rosa e enxerga tudo rosa, amor e tal? É exatamente isso, literalmente isso. Quando a gente tá apaixonado, quando a gente se interessa por alguém, a gente coloca um óculos cor-de-rosa imaginário, nossa mente, nosso cérebro, pra ele isso é real, porque o nosso cérebro não difere o real do imaginário. Então, para o nosso cérebro, a gente literalmente está com óculos cor-de-rosa. E esse óculos cor-de-rosa faz com que você só enxergue as coisas tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo filme de romance, só as qualidades da pessoa, só as coisas boas. Você não consegue enxergar a realidade e não consegue enxergar os defeitos da pessoa. Esse é o perigo, é o maior perigo quando a gente está conhecendo alguém, porque a gente conhece logo de cara algumas características que a gente se identifica, né, que corresponde àquilo que a gente busca. Quando o seu cérebro, ele identifica, nossa, essa pessoa é assim, é o que eu queria, era assado, nossa, eu tava buscando isso. Você, sem querer, dá um comando de forma inconsciente pro seu cérebro de que ele pode parar de procurar porque já achou a pessoa certa. E aí você começa a enxergar, só por causa de alguns pontos positivos, você começa a enxergar aquela pessoa como a escolha certa. E aí você começa a relevar, o seu cérebro começa a ignorar os defeitos e as coisas ruins. Porque na sua cabeça, ele já teve aquele comando de que pode parar de procurar. Então, achei, então o trabalho foi feito. E aí você não consegue, você tem uma dificuldade maior para enxergar os pontos negativos da pessoa, os defeitos. Por isso que daí passa algumas semanas e a realidade vem vindo à tona, os defeitos vão aparecendo e você vai caindo, né, na real, vendo as coisas como elas realmente são. Eu tenho um vídeo aqui no canal
que eu falo sobre os óculos cor-de-rosa. E é legal porque eu vou explicando e vou fazendo, colocando uns efeitos para vocês entenderem mais ou menos como que funciona esse processo do óculos cor-de-rosa. Vou deixar aqui embaixo na descrição, no card e no final desse vídeo para você clicar e assistir. Assiste porque é muito importante. Depois que você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai começar a olhar as outras pessoas de forma diferente e você não vai deixar esse óculos cor-de-rosa impregnar em você. O número 2 tem a ver também com o que eu falei, que é você conhecer os defeitos da pessoa logo de cara, antes de você conhecer todas as qualidades. Como você faz isso? Através da amizade, conhecendo a pessoa sem se envolver emocionalmente, sem ter aquele relacionamento romântico. Você pode até estar naquele processo de demonstrar interesse, de se interessar pela pessoa, se apaixonar, mas vocês têm que ter claro que vocês estão se conhecendo como amigos. Não tem compromisso nenhum, são só amigos. Amizade verdadeira, irmandade. Porque daí vocês vão se mostrar como vocês realmente são. E aí é uma coisa que tem que ser dos dois, sabe? Os dois ter essa coisa de se mostrar como é de verdade, tem que ter isso muito claro, combinado. Porque daí conforme você vai vendo no dia a dia os defeitos da pessoa, lá na frente, conforme for aparecendo outros defeitos, porque a gente não conhece a pessoa só no namoro ou vendo uma vez ou outra no casamento, só que a gente realmente conhece a pessoa no dia a dia, conforme o tempo vai passando na convivência. E aí, conforme as outras coisas forem aparecendo, vai ficar pequena, porque você já conheceu os piores defeitos da pessoa, sabe? Aquelas coisas assim mais profundas que a pessoa foi falando, foi te mostrando, você já conheceu. Então o que vier depois vai ser fichinha, você vai saber lidar e não vai te frustrar, porque você já passou pela pior parte no começo. Por isso é importante você ser você mesmo, mostrar quem você é com seus defeitos mesmo, mas claro, você tem que deixar claro pra pessoa que assim, eu tenho defeitos, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu estou disposta a mudar. Isso não é eterno, não, eu sou assim, mas eu vou mudar, estou buscando amadurecer. é importante também. Você não vai chegar e mostrar os seus defeitos logo de cara. Você conheceu a pessoa no primeiro encontro, você já conta tudo que você é. Não, calma. Essa fase de você se mostrar verdadeiramente, né? Tipo, essa parte mais profunda dos defeitos, você começa a ficar mais à vontade, né? Mais confortável conforme você estiver no nível de relacionamento, de amizade com essa pessoa, onde você se sente confortável para isso, vocês já têm uma ligação, uma conexão, então somos amigos. A gente tem uma confiança, uma certa confiança um no outro, eu me sinto à vontade para mostrar que eu sou assim. E aí sim, vocês prosseguem, porque às vezes você chega falando todos os seus defeitos e a pessoa sai correndo, porque ela não criou essa conexão com você, entendeu? Pare com suposições, elas geram ansiedade e muitas frustrações. Seja mais realista e aproveite o momento que você está vivendo. Apenas deixe as coisas acontecerem. 2. Sonhe com uma mente no céu, mas os pés bem firmados no chão. Lembre-se e tenha claro que os seus sonhos eles podem sim acontecer, mas também pode ser que não seja da vontade de Deus, não esteja alinhado com os projetos de Deus para sua vida e por isso eles não aconteçam. Terceiro, não espere nada de ninguém. Não é só porque você espera que a pessoa tenha determinada atitude que acontecerá daquela forma. As pessoas elas têm vontade própria, elas não seguem um roteiro conforme a gente cria na nossa cabeça. E faça as coisas sem esperar algo em troca. Faça de coração, verdadeiramente. Aceite que você não tem controle sobre a situação e nem sobre a pessoa. E por isso, não é bom você criar expectativas com base em ilusões muitas vezes que você cria na sua cabeça. Quarto ponto, viva um dia de cada vez e deixe as preocupações de amanhã para amanhã. Resolva as de hoje. A Bíblia fala sobre isso, né? Então, problema de amanhã, deixa para amanhã. Não consegue resolver hoje, então deixa para resolver amanhã. O que você consegue resolver hoje, você resolve hoje. O de amanhã fica pro corpo de amanhã. E lembre-se que a vida não é só ganhar, muitas vezes você vai perder. Apenas aceite esse processo e passe para a próxima fase. Aceite que você perdeu hoje, mas amanhã você pode ganhar. Se você estiver lutando, batalhando, caminhando e continuar em frente, você vai ganhar. Uma hora você vai ganhar, às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar. É assim com todo mundo. A vida do cristão não é assim. A gente passa por lutas, guerras, vitória, lutas, guerras, vitória, lutas, guerras. Eu, por exemplo, tô há anos, lutas, guerras, vitória,
lutas, guerras, lutas. E a gente vai indo. Nesse momento eu tô no lutas, guerras, lutas, guerras, lutas, guerras, deserto, lutas, guerras. Tô esperando a vitória. Não chegou a vitória. Se alguém viu a vitória por aí, me manda, por favor. Porque eu tô esperando pra ela vir visitar a gente aqui na casa nova. Pra concluir e pra você refletir, se você parar pra pensar, esse negócio da gente criar expectativas é meio injusto com as outras pessoas. Porque para pra pensar, a gente cria expectativa, né? A gente cria um roteiro, ó, vai acontecer isso, tem que acontecer isso e aquilo. A pessoa tem que fazer desse jeito pra que eu faça desse jeito. E é isso. E aí vai ficar tudo certo, tudo lindo. Aí a pessoa não faz, não segue o roteiro que a gente criou na nossa cabeça. Por quê? Porque ela tem vontade própria. Então ela tem o direito de fazer a escolha dela, né? E às vezes a escolha dela não é a mesma que a gente idealizou. E aí você fica brava ou você briga com a pessoa porque ela não seguiu o seu roteiro. E aí a pessoa fica tipo, mas o que eu fiz? Não tô entendendo nada. Você fica bravo por causa de uma ilusão que você mesma criou na sua cabeça, criatura. Olha, a gente mesmo cria esses problemas. Então não vale a pena. A pessoa não teve culpa de não ter seguido o seu roteiro. Faz o seguinte, conselho, que eu também preciso seguir. Deixa o seu roteiro de lado e deixa o criador escrever o roteiro dele. Segue o roteiro dele, é melhor. Ele sabe de todas as coisas. E ainda que a gente não entenda, o roteiro dele é melhor, porque foi ele que criou os personagens, ele criou tudo, o ambiente, o cenário, ele criou tudo. Então ele sabe o que é melhor. Concorda? Dica de ouro agora é aprender a lidar com essas expectativas e com as frustrações. Transforme as suas expectativas em metas, desafio ou desapego. Meta. Troque o conheci uma pessoa interessante, agora vai. por. Conheci uma pessoa interessante. A minha meta agora é fazer amizade com ela, pra conhecer ela melhor e mostrar como que eu sou um bom partido. E aí, quem sabe, né? Desafio. Troque o ele olhou pra mim, vai se declarar. Por. Eu sei que ele não se interessa, mas eu vou fazer ele me notar. E o desapego. Troque o vou morrer, não foi como eu esperava. Por. Não deu certo, Deus sabe o que faz. Vida que segue. Vamos partir pra outra. Eu mereço o melhor. E esse não era o melhor. Gente, esse negócio de expectativa é difícil, eu sei, mas a gente precisa passar por algumas situações assim para que a gente aprenda a lidar. Eu quero dar um exemplo recente para vocês que não tem a ver com vida sentimental, mas tem a ver com o canal. O primeiro vídeo dessa série eu fiz, tentei inovar, fazer de uma forma super diferente. Inclusive, se você não assistiu, clica aqui no link para você assistir. A playlist tá aqui embaixo. 5 passos para você aprender a fazer uma escolha certa para qualquer área de sua vida. Então, se você estiver indeciso, corre lá. E aí eu tentei fazer de uma forma super diferente, inovar, pra não ficar aquele vídeo só eu falando chato e repetitivo. E, nossa, esse assunto é um assunto que o pessoal adora, eu tô fazendo de uma forma super diferente, tipo Netflix. As pessoas vão gostar, vai viralizar esse vídeo. Ele não ficou nem entre os 5 melhores do meu canal, porque assim, quando a gente posta vídeo, se não fica entre os 5 melhores lá do seu próprio canal, tá ruim. Ele ficou lá na posição lá embaixo. 9ª posição e continua lá. E não chegou ainda até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, não chegou nem a 1000 visualizações. Coisa que geralmente às vezes eu posto vídeo no sábado 11h59, quando eu acordo de manhã no domingo, sei lá, 9 horas da manhã, já tá com 1000 visualizações. Então assim, eu fiquei super frustrada. Eu falei, caramba, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Mas assim, gente, eu fiz a minha parte, eu dei o meu melhor, tô com consciência tranquila, vida que segue. E o carteiro acabou de chegar aqui pra trazer meu novo cenário. E a Lana tá lá. Quem será, papai? Quem será? Ah, e uma coisa extremamente importante que é bônus desse vídeo. Presta atenção. Senta aí e presta atenção. Para de mexer no celular. Presta atenção. Você precisa entender a diferença entre os homens e as mulheres. Bônus isso. E vai te ajudar muito. A mulher, ela é imediatista. Ela quer que tudo aconteça na hora. A gente compra o negócio ali pela internet, a gente já vai correndo lá no aplicativo, no e-mail, vendo pra ver onde que tá, seja pra rastrear a entrega. É assim, nem fez a nota fiscal, a gente já tá querendo rastrear a entrega e tá reclamando, colocando um banquinho lá na frente do portão esperando o carteiro. É assim, mulher é imediatista. Homem
é mais estrategista. Então, primeiro ele arma o terreno, ele sonda, ele arma e vai tudo com maior calma. Ele prepara todo o cenário para daí ele dar o bote, fazer aquilo que ele realmente quer, né? Ir atrás do objetivo dele. Então, por exemplo, se o homem ele quiser se declarar para você, ou te chamar pra sair, te pedir em namoro, em casamento, talvez ele não vai fazer isso assim que ele te vê, como você tá esperando aí. Vocês falam, nem fala oi e ele já tá se declarando, se ajoelhando na sua frente, no meio da rua, da calçada. Primeiro ele vai preparar o ambiente, ele vai te levar em algum lugar, vai passar a noite inteira conversando com você como se nada fosse acontecer e só no final da noite ele vai te pedir namoro, ele vai se declarar, ele vai fazer o que ele está esperando, desejando fazer. E agora uma frase que é pra ficar na sua mente. Não crie expectativas no homem. Tenha esperança em Deus. Expectativa é diferente de esperança. O homem, ele sempre vai nos decepcionar, mas Deus não. Busque esse crescimento na sua vida, que isso não é bom para outra pessoa, é bom também, né? Mas é bom para você. É você que vai evitar, sabe, de machucar o seu coração, de quebrar o seu coração, porque você mesmo vai aprender a colocar a palavra de Deus em prática, guardar o seu coração para poder entregar ele inteiro para outra pessoa, para quando você conhecer a pessoa. E só lembrando, se você não assistiu o outro vídeo da série, tá aqui embaixo na playlist, no final do vídeo. E se você quiser saber mais de uma forma profunda como fazer a escolha certa, você consegue a benção de Deus para fazer uma escolha acertada com a direção de Deus. Tá tudo aqui no meu livro. Se você tiver dúvida, quiser conhecer um pouco mais, baixa a degustação aqui, é gratuita. E só pela degustação Deus já vai falar com você, já vai tratar o seu coração. E aí, se você sentir no seu coração, você vai lá, adquire o seu livro, ou físico, ou o seu e-book. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, clica aqui, dá uma olhada na descrição que tem vários links e deixa Deus falar com você. Beijos e não perca os próximos vídeos, porque ainda tem mais 2 episódios dessa série.